Buenos dias, buenas tardes, buenas noites, aonde vocês estiverem. Estamos aqui, Giovana de pijama flamenguista, olha isso. Tive que virar flamenguista por um dia, porque eu estou recebendo o meu amado, o meu querido, um grande amigo de 22 anos de amizade, que é o meu irmão de coração, e por ele eu me transformei em flamenguista por esses dias. Eu estou aqui agora com a honra de conversar com conteúdo gigante, meu amigo Carlos Bertão. Giovana de pijama, lá, Giovana de pijama, lá, de pijama. Giovana, a entrevista é muita história pra contar. De pijama. Engajando, engajado, eu engajei o engajar. De pijama. Na piscina, na cozinha ou na sala de estar. De pijama. Lugar de conversa boa em qualquer lugar. Sendo que certo pra usar. Vai, Giovana! Então, seja bem-vindo, meu amor. Muito obrigado, prazer estar aqui com você. Que delícia. O Carlos, ele tem uma história de vida brilhante. Lembra que a gente falou que a gente ia falar de pessoas que moraram na América e acabaram resolvendo voltar para o Brasil? O Carlos é um desses casos. Ele morou 20 anos aqui nos Estados Unidos e ele veio através do Banco Mundial, que ele vai explicar agora para vocês o que é o Banco Mundial, quando surgiu o Banco Mundial e qual a importância desse cargo e desse banco para a humanidade. Vamos lá, Carlito, explique para a galera. Bem, o Banco Mundial foi criado no final da Segunda Guerra, né, em 1945, o banco foi criado justamente para ajudar a reconstrução da Europa, né, e daí foram surgindo outras coisas que o banco fez, né, tanto que chama-se Banco International, eu sei inglês, mas vai em inglês. Não, pode ser em inglês, sem problema. International Bank for Reconstruction and Development. Então esse traduzindo é um banco internacional de reconstrução da Europa e desenvolvimento da Europa, no caso, na época. E foi criado juntamente com o Fundo Monetário Internacional. Ou seja, o Fundo Monetário é mais das questões macroeconômicas. Então, com os países, eles faziam todos esses empréstimos para os países em termos macroeconômicos. O Banco Mundial já era para projetos específicos de reconstrução e de desenvolvimento, né? Então, a origem do Banco Mundial. Então, em 1956, foi criada pelo Banco Mundial a International Finance Corporation, ou seja, a Corporação Internacional de Financiamento, que fazia financiamentos para projetos de desenvolvimento pelo setor privado, fazia empréstimos ao setor privado. O Banco Mundial tratava com os países, diretamente, setor público, né? E isso foi que ano, Carlos, que você entrou no Banco Mundial? Eu entrei a primeira vez em 1980, em janeiro de 1980. Né? Eu me formei advogado, né, em 1975, 76, 77 eu passei nos Estados Unidos fazendo um mestrado na Universidade de Nova York, né, e também um estágio num grande escritório de advocacia em Nova York. E em 76, 77 voltei para o Brasil, trabalhei no escritório de advocacia no Brasil, até que eu recebi uma chamada de um dos colegas do Banco Mundial, do meu mestrado, né? Eu fiz o mestrado eu tinha um amigo peruano que fez o mestrado comigo em Nova York e quando eu estava no Brasil, no escritório onde eu trabalhava, recebi uma chamada dele dizendo que tinha aberto uma vaga no departamento jurídico do Banco Mundial e que eles tinham já tentado em várias pessoas e não tinha agradado a nenhuma das propostas que fizeram. E ele perguntou se eu não iria, né? Se eu não tinha interesse em ir.
E a minha reação inicial foi, não, eu estou muito bem aqui, estou num grande escritório, vou virar sócio daqui a pouco. Mas aí ele falou, pensa bem, né, que eu estou aqui já há alguns anos, você não conhece minhas 2 filhas, o Banco Mundial vai pagar tudo, hotel 5 estrelas, e boa comida e tudo, sua viagem. Aí eu pensei cá comigo, eu falei, pô, estava tão cansado, trabalhava tanto que eu disse, não, why not? Então eu fui fazer as entrevistas, mas sem a menor intenção de aceitar o cargo, né? E aí quando eu fiz todas as entrevistas, fizeram uma proposta imediatamente. E eu falei, olha, eu tenho esposa e tenho meu filho recém-nascido, tinha 3 anos, 4 anos, meu filho. Eu preciso conversar com eles, né? Não estava preparado para me dar um tempo, né? Aí voltei e conversei com a minha ex-mulher, né? E aí falei, vamos fazer isso, né? De repente é uma boa, né? E aí viemos para cá, viemos para os Estados Unidos, né? E fomos para Washington, e cheguei lá, né? E trabalhei no jurídico, né? No legal department. Você viajava basicamente o mundo nos projetos, né? Para onde você viajou através do banco? Muitos lugares. Eu talvez tenha sido pelo menos uns 20 países assim diferentes, né? Porque no início eu comecei no departamento legal, fiquei 3, 4 anos, mas eu não estava gostando da história, né? Porque a minha especialidade no direito era contratos internacionais. E o contrato do Banco Mundial com os países, ele tem 90% das cláusulas você não pode mexer. Entendi. Né? Então tem que ser igual para todos os países. Fica engessado. E aí fica, sabe, um negócio que eu não gostei muito. E chegou 1984, todo mundo querendo sair do Brasil, eu resolvi voltar para o Brasil. Ninguém entendia, todo mundo achava meio maluco essa ideia, porque foi uma época de crise e tudo. E aí voltei. Trabalhei primeiro num outro escritório de advocacia, aí depois eu montei meu próprio escritório, estava indo super bem, até que em torno de 1990 estava uma questão muito de violência no Rio de Janeiro, carros arrombados, então eu tinha... Nada diferente de hoje em dia, né? Infelizmente. Era menos assim, era menos ruim, mas muito ruim também. E aí eu tinha me separado também. E meu chefe, o que era meu chefe no Banco Mundial, toda vez que tinha uma vaga para preencher, ele me ligava, você não quer voltar, você não quer voltar? Eu dizia, não vou, não quero. Até que um dia eu fui jantar na casa de um primo, na Gávea, né? E quando estamos jantando lá, eu ouço... Era o meu alarme do meu carro. Meu Deus. Que pela 8ª vez tinha sido roubado, né? Ai, Brasil. Pela janela entraram e tiraram. Só que quando tiraram o meu toca-fitas, na época tinha disso, né? A gente tirava o toca-fita e colocava debaixo do banco do carro. Quem lembra disso? E aí, só que quando eles tiraram o toca-fita para levar, não sei o quê, eu tinha já colocado uma proteção, que era uma barra nas 2 portas para não poder abrir a porta se tivesse esse problema, o alarme e tudo, né? Então, o que aconteceu? Eu tive que entrar no carro pela janela, ir para a delegacia para fazer o BO, voltar para casa, entrar também pela janela, sair pela janela, e isso eu fiquei um pouco traumatizado. Isso foi uma sexta-feira. Segunda-feira, meu ex-chefe me liga. Abriu uma vaga aqui no banco. Você quer vir? Aí eu falei, José, era um chileno, né? José, me dá 24 horas. Foi rapidinho assim. Aí eu pensei, aí conversei com minha ex-mulher, conversei com meu filho, que ainda era adolescente, né? E tudo, e resolvi vir. E foi aí que eu
Aí eu fiquei de 1990, eu voltei para o banco e fiquei até 2003, me aposentei em 2003. E o teu trabalho consistia em? No início... Na segunda... a mesma coisa, basicamente a mesma coisa. Eu ia fazer a mesma coisa, né? E tudo. E aí um dos projetos que eu tinha era justamente com a PNUD, né? Que é da Nações Unidas. Era um projeto que cuidava das florestas tropicais. Ai, que legal. Né? E eu que fiz todo o arcabouço legal e tudo, trabalhando muito com as pessoas e tudo, e me apaixonei pela questão ambiental. A gente se conheceu em Bonito. Morávamos em Bonito, tanto o Carlos quanto eu. Isso já tem 20 anos, né, Carlito? Que a gente morou em Bonito e foi lá que a gente se conheceu. Então, o Carlos sempre teve esse envolvimento com a questão ambiental e de muita valia, né? Especialmente falando de Pantanal, falando de floresta amazônica. Mas você chegou a ir até para Camarões, não teve uma história interessante? Essa é uma delas, mas é também interessante dizer por que eu conheci Bonito, por causa do Banco Mundial. Ah, foi através do Banco Mundial? Foi porque nós tínhamos um projeto no Brasil aqui, né? Bonito, Mato Grosso do Sul, Brasil. Lindo, maravilhoso. Todo mundo tem que passear lá um dia na vida. É um lugar onde a gente vai... O nome é injusto, porque é lindo. É lindo. Então, eu trabalhei com um projeto na Bacia do Alto Paraguai, que incluía Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Era o projeto Pantanal, que chamava. Eu fui o coordenador geral desse projeto, isso já numa empréstimo, porque eu fui emprestado pelo Banco Mundial ao Ministério do Meio Ambiente, que era o Zequinha Sarney, o ministro. Certo. E eu trabalhei 2 anos com o Zequinha Sarney. Zequinha Sarney esteve até lá em casa, em Bonito. Lembra uma vez? Assistimos o futebol lá em casa. Foi muito legal. E aí eu conheci Bonito, me apaixonei por Bonito. Quando eu me aposentei, falei, eu não, quero ir para Bonito. Carlito, e nessas andanças, foram mais de 20 países, como você falou, sempre nesses projetos ambientais e etc., né? Qual foi, assim, tem alguma experiência marcante, aquela história de Camarões, eu acho que é legal de ser contada. Eu já sei, mas essa história é antiga, é muito boa. Na realidade são muitas histórias, né? Porque na realidade as culturas de cada país, elas são tão diferentes que é legal você poder ter esse approach, né, de conhecer melhor a cultura de cada um e tudo. E em Camarões eu tive uma experiência um pouco assim, tchan. Né? Eu estava eu organizei uma grande reunião lá, com membros dos países do G7, com as Nações Unidas, o Banco Mundial e tudo, para termos essa reunião, então, para tomar algumas decisões sobre o projeto. E quando eu cheguei, eu era o chefe da missão, né? Eu era o chefe do grupo, né? Então eu era, digamos, a principal pessoa do outro lado, né? E nesse dia, quando a gente teve, depois das reuniões e tudo, tivemos um jantar de encerramento, e eu fiquei à direita do vice-presidente do país. O presidente estava viajando, foi o vice-presidente de Camarões, e eu e toda a nossa delegação, a delegação de Camarões. E quando eu sentei, achei estranho, porque na cadeira do vice-presidente estava enrolado, estava assim, preso, né, numa cordinha, um mico. Um macaquinho. Não é um cachorrinho, esse cachorro a gente não vai fazer nada com ele, era um macaquinho. Quer dizer, na realidade, o Banco Mundial você quando ia a países de culturas bem diferenciadas dos seus países, do seu país e de países que você já tinha conhecido, fazia um cursinho do que podia ser, o que não podia ser, e eles já tinham me avisado, né, que isso seria uma coisa que possivelmente poderia acontecer. Ou seja, é comum para a pessoa, como agradecimento do país ao grupo e que eu liderava e tudo, eles colocaram esse macaquinho em determinado momento saiu, foi para a cozinha, quando voltou só o cérebro dele.
E eu já sabia que se isso acontecesse, eu tinha que comer. Porque senão seria uma crise diplomática imensa. E eu comi. Peguei uma folha de alface, virei 1, 2, 3, 4, botei na boca e engoli. Ai, Então, caramba! tem muitas histórias, mas essa eu acho que foi a mais estranha, mais weird, né? De Que todas. coisa. E depois de 17 anos, você resolveu se aposentar Uhum. e voltar para o Brasil. Em nenhum momento passou pela cabeça continuar na América? Na realidade, eu aproveitei no Banco Mundial que eles fizeram uma consultoria muito grande, porque o Banco Mundial você a aposentadoria era, sei lá, 65 ou 70 anos, e 90% das pessoas que estavam lá iam até o último dia. Então, estava com um staff muito velho, né, em termos de idade. E eles fizeram essa consultoria e então resolveram fazer aquela... Era uma... que você fazia, adiantava você podia se aposentar se você tivesse 50 anos e pelo menos 15 anos de banco. Você com 17 anos? Eu já tinha 17, né, e tudo, eu já tinha mais que isso, e quando eu fiz 50 anos no dia seguinte eu pedi a aposentadoria, porque eu adorava, Washington é uma cidade maravilhosa, eu tinha 500 mil amigos e tudo, quer dizer... Comunidade brasileira existia por lá naquela época? Tinha muita gente, principalmente porque embaixada importante, então tinha muitos diplomatas, famílias e tudo. Então eu resolvi aproveitar isso. Então eu me aposentei com 50 anos, né, eu tinha, sei lá, recebia um percentual razoável do salário, né, para incentivar que essas pessoas de 50 anos com 15 de banco saíssem antes, né? Eles faziam incentivo, um percentual bom do seu salário, você mantia como... Né? E ganhar em dólar e viver em real, nada mal, né? Se bem que você tinha a opção, né, dessa sua aposentadoria, você podia fazer uma parte em dólar e uma parte na sua currency, na sua moeda. E eu, na época, aquele negócio estava 1 a 1, né? Ficou anos aquele negócio de um real, não era nem real, não sei nem como é que chamava, né? Cruzeiro novo, cruzado novo. Cruzado, era 1 por 1, era 1 por 1. Aí, né, eu pedi, ficou 25% em dólar e 75% em reais. É o que eu tenho até hoje que eu recebo. Acho que não foi escolha, né? Teria que ter feito 50-50 ou não. Agora depois disso, você começa a ver que sim. Mas quem vai prever, né? Como que se prevê essas loucuras? Aí eu, quando voltei, né? Eu tinha conhecido Bonito por causa de um projeto que eu tive em Bonito, e me apaixonei por Bonito e tudo, e resolvi não morar, porque eu já tinha morado Rio, São Paulo, Nova York, Miami, e aí eu falei, não, agora eu não quero voltar para o Brasil, Brasília também. Falei, não, eu quero ir para uma coisa, tipo, um lugar diferente. E resolvi ir para o Mato Grosso do Sul, por causa de Bonito. E foi assim que a gente se conheceu. E graças a isso a gente está aqui. A Lara, minha filha, as primeiras palavras da vida dela foram no colo do Carlos. E os primeiros passos. E os primeiros passinhos nas minhas mãos. 22 anos atrás. Assim, a nossa amizade é linda, que eu até viro flamenguista por ele. É isso aí. Ai, Jesus, que delícia de conversa, Carlos. E depois da aposentadoria, o Carlos sempre foi apaixonado por artes. Assim, a casa dele, meu Deus, você não tem noção o quanto de obras de arte que existe na casa dele até hoje. E ele voltou para o Brasil e mergulhei nas artes. Eu sou colecionador de arte. Minha primeira obra eu comprei em 1975. Dali, gente. Vai fazer, daqui a pouco faz meio centenário. E então, eu na realidade, logo que eu voltei,
pelo menos os primeiros 2 anos foram terríveis, porque mesmo tendo me aposentado do Banco Mundial, como eu tinha projetos pendentes e tudo, eu tive que fazer consultoria para o Banco Mundial e tudo, trabalhava, até que cheguei a um ponto assim, pô, chega, né? Se eu me aposentei, senão eu teria continuado lá. Vou fazer o que me dá prazer. Aí agora né? eu comuniquei eles, ó, não aceito mais consultoria, não quero, um ponto final, tá? E aí comecei a fazer exposições no Museu de Arte Contemporânea de Campo Grande, né, que é um museu lindíssimo, e trazendo bons artistas do Rio e de São Paulo para fazer exposições lá, para poder ou seja, os artistas e as pessoas que gostavam de arte começar a ter acesso a coisas, a pessoas e a obras e a coisas que não tinham antes, né? Então eu comecei a fazer exposições lá, que foram tudo muito bem sucedidas, inclusive uma delas, a diretora do museu sempre queria que eu expusesse uma parte da minha coleção, e eu nunca quis, porque não era muito a minha vibe, teu, né? minha vibe, né? Não ia aparecer, não sei o quê. Até que eu sugeri a ela uma coisa que ela me insistia tanto, que eu falei, olha, vamos fazer uma coisa então. Vamos fazer uma exposição de um colecionador anônimo e eu vou fazer o curador da exposição. Certo. Acho que era legal explicar para a galera o que é um curador, né? Curador é o técnico de um time de futebol. Na arte. Na arte. Ou seja, você sendo curador, você escolhe as obras que vão ser expostas, você cria o conceito da exposição e daí escolhe as obras que vão ser expostas e produz, né? Produção também. Você tem que cuidar tanto da iluminação, de tudo, da montagem, ou seja, é como se fosse E a primeira exposição foi em Campo Grande, depois disso você continuou seguindo... A primeira exposição foi, e aí eu já fiz até São Paulo, Rio, São Paulo, Brasília, já fizemos exposições em vários lugares. Aí eu fiquei realmente, eu diria que hoje é a minha profissão. Voltado à arte, né? É curadoria de arte, né? A gente esteve junto no Museu dos Correios do Rio de Janeiro, numa curadoria que ele fez, que foi fantástica. Ele tem uma amiga muito querida, Patrícia Seco, né? Uhum. Um dia a gente vai ter a oportunidade de conversar com ela. E, meu Deus, a arte, assim, coisa exala a cultura. E foi numa época bem difícil, que foi pós-Covid, né? Lembra? Aliás, eu tenho recorde, né, de exposição, porque eu estava expondo a Pietrina Ceccati, que é outra grande, uma artista italiana que veio para o Brasil e tudo, que é fantástica. E fizemos a montagem da exposição, tudo certo, o dia da abertura, já os convites mandados, todo mundo preparado, e buffet, fecharam. Nossa. Foi na época da primeira fechada, e aí não pudemos fazer, aí ficou, e deixamos lá a exposição montada. Aí abriu, sei lá, meses depois, abriu, mas fecharam de novo. Eu sei que a exposição só foi abrir 3 anos depois. E teve uma exposição que foi recorde de... Sim. É legal de contar um pouquinho foi dessa. da ONU, né, na realidade, sobre os direitos humanos, né, quando fez aniversário aquele sobre os direitos humanos, né, eles quiseram fazer uma exposição e tinha um pintor peruano que ele fez todas as obras relacionadas com cada um dos direitos humanos, né? Que foi um sucesso muito grande, né? Mais de 100 mil pessoas, né? E no final, eles tiveram que prorrogar, normalmente eram 45 dias a exposição, fizeram 90, foram 3 meses de exposição. E chegamos a, sei lá, 120, 130 mil pessoas viram essa exposição. Isso foi no Rio? No Rio, no Centro Cultural Correios do Rio. Tá? Interessante. Galera, é um poço de cultura, né? Eu fico até... Assim, eu aprendo tanto com ele, é tão bom quando a gente está junto, que ele me ensina tanto de arte, de vida e até América. Quando eu resolvi vir para cá, anos atrás, eu ficava, Carlos, e aí, o que você acha? Então, a nossa amizade é linda, e o conteúdo dele é mais do que perfeito. E
o que você pode dizer para os artistas brasileiros, o pessoal que está começando a carreira da arte, seja ela fotografia ou pintura, existe esse incentivo? Difícil, o mercado é muito difícil, mas agora podem me contatar. Sabe por quê? Porque eu priorizo o artista desconhecido. Exatamente. Eu faço 70% das exposições que eu curo são de artistas que é a primeira vez que expõe. Que legal. Eu faço isso, eu procuro fazer isso justamente por isso. Você tem fantásticos pessoas, artistas fantásticos, maravilhosos que não têm acesso. Sobre isso. Então eu procuro... Aqui, ó, procurem o Carlos. A gente vai deixar o e-mail dele, o Instagram dele, para que vocês possam procurar. Na realidade, eu trabalho com o meu companheiro, o Alê Teixeira, que faz iluminação, faz montagem, que é fantástico também. Então nós estamos... Alê é outro artista que a gente devia entrevistar, grande fotógrafo. É um astro. Mas foi pro parque, deixou a gente aqui, né? Não vai dar para conversar com ele agora. E o Mengão fez uma sucessão na América. É isso aí. A gente está gravando antes do final das oitavas de final. Oitava de final. Que é domingo. Eles vão embora, infelizmente, vão me deixar triste aqui. Foram dias alegres. E com certeza tudo vai ao ar depois desse campeonato, mas a gente está torcendo para o Flamengo ganhar. E assim vai ser. Mengão na cabeça. Agora eu queria só dizer que se recordar é viver, nós estamos vivendo bem aí hoje, né? Foi ótima vida aqui. Que delícia, que delícia. Espero que vocês consigam pegar essa energia maravilhosa que a gente teve aqui. Um beijo. Obrigado. Um beijo. Obrigada, galera. E procurem o Instagram do Carlos e do Alê. Eu vou deixar o do Alê, que é, assim, um berço de arte. Os apaixonados pela arte, por favor, nos sigam. Mua! Beijo, galera! Giovana de Pijama, flamenguista por um dia.